E aí galera, aqui que fala do Darkpedia, hoje trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E hoje da série que vocês estão gostando também bastante, não mais que de Tirelist, mas bastante, que é as curiosidades dos universos alternativos. E aqui os universos dos 4 Ben 10.000 mostrado na série. Agora bora pro vídeo. Começando já com a curiosidade clássica que você já conhece. Derek J. White afirma que Ben 10.000 do clássico e o de Omniverse são a mesma pessoa e que eles são o futuro definitivo do Ben. O que também não faz sentido, já que Ben 10.000 veio de um futuro em que ele não deu aquele bolo de aniversário pro Von Max, enquanto Ben Prime acabou dando. E o Derek afirma que isso não fazia diferença porque era uma pequena ramificação. E cara, eu nem preciso dizer porque que isso não faz sentido, né? Primeiro, por mais que tenha alguma semelhança entre os dois Ben 10.000, tem muita diferença. O próprio Sabedoria fez um vídeo falando disso. Ok, eu sei que ele pegou informação errada da WikiBR, né? Como o Ben 10.000 do Omniverse tem 36 anos, é uma informação errada. Mas assim, eu gosto de acreditar nessas informações erradas aí, que o Ben 10.000 de Omniverse não é o mesmo do clássico, que possui 36 anos. Ok, são informações erradas, mas é entendível também, porque não faz sentido os dois serem a mesma pessoa, né? E o vídeo de Sabedoria, por mais que possua algumas informações erradas vindo da WikiBR, é um vídeo que tá certinho. Inclusive, Matt Wayne também afirma que o Ben 10.000 aí só é um dos futuros alternativos, não o futuro Prime. O próprio Duncan não tem certeza se o futuro original ou alternativo. Então, nós sabemos que sim, o Ben 10.000 não é futuro definitivo, pelo menos do clássico, né? Mas enfim, depende muito do que você achar. Se você achar assim que o do Omniverse e o do clássico, por mais que não sejam a mesma pessoa, por mais diferença que sejam, tudo bem, né? Depende da sua opinião. Inclusive, a maioria das curiosidades que eu vou falar aqui em relação a isso, porque quem fez essas curiosidades aqui foram os Derek, tá? Então agora, bora falar. Antes de sua mudança de personalidade no final de Ben 10.000, Ben permaneceu como XR8 para que patrulhasse todo o planeta por 24 horas por dia, 7 dias por semana no caso. O Bronitrix representa a ideia de que Ben aprendeu sua lição para iluminar-se seguindo o Ben 10.000. A razão pela qual a equipe criativa de Omniverse trouxe de volta o Ben 10.000 original, ao invés de trabalhar em um novo como em Supremacia, foi porque o executivo pressionou para ter tudo mais parecido com a série original, que era o maior sucesso da franquia. Além disso, Derek J. White achou que o futuro da série original era legal e a ideia de Ben Supremo era realmente idiota, e eu super concordo. Antes da apresentação de Ken, Tom Perkins tinha uma história em mente de como a história de Ben Tennyson acabaria por levar a sucessor para o Omnitrix, o que inclusive é uma ideia legal, né? Ben Supremo começou a se chamar de Ben 10.000 após a revolta pruliana de 2022. Isso também é válido para Ben 10.000 clássico. E nunca encontrou outro Ben como Ben 10.000. O Super Omnitrix de Ben 10.000 lembra o Omnitrix recalibrado de Força Ninja, que não é novidade para ninguém, né? De acordo com o próprio Ben 10.000 de Supremacia, ele é diferente da série original. Exocrânio é um dos animais intergang híbridos criminais ou animais que Ben vai lutar muitas vezes no futuro. Aos 20 anos, Ben Tennyson se tornou mais sério e agressivo. A cidade Omnitrix, que é aquela cidade onde a gente tava vendo lá no episódio Ben 10.000, às vezes é chamada de Novo Shannon pelos visitantes alienígenas. Os sinais são escritos em línguas estranhas como Galvan, Ukshodit e Gorment. A maioria dos edifícios foi projetado por Ed Grindson. O Derek J. White veio com o Bronitrix porque ele queria uma maneira de fazer Tom Perkins fazer mais fusões para o show. A decisão foi tomada porque Cartoon Network e Bandai pensariam que o programa tinha muitos alienígenas e queriam mais foco nos alienígenas existentes em vez de adicionar mais. Portanto, o Bronitrix serve como uma brecha, dando a Ben 10.000 transformações exclusivas sem adicionar novos alienígenas. Ben 10.000 criou o Bronitrix com as mentes de seus alienígenas mais inteligentes, semelhante a como ele criou a réplica que fez para seu filho. Todas as fusões de Bronitrix foram desenhadas por Tom Perkins. Quando o Bronitrix atinge o tempo limite, os sons de respectivos clipes de tempo do limite do Omnitrix original é mais recente são reproduzidos simultaneamente.
No entanto, uma vez que o controle mestre está ativo, o Bionic só estaria em Time Out se o Ben sofrer danos graves. Ele também atingiu o tempo limite depois que Atômico X foi apagado e restaurado por meio do uso do contratempo. De todas as ideias conceituais, Gravatac e XRLG foram os únicos desenhados, os outros eram nomes no quadro. Todas as fusões envolvendo o gigante são menores do que ele, a menos que seja fundido com algo do mesmo tamanho ou maior. Todas as fusões envolvendo o ALX são tão perigosas quanto o próprio ALX, no entanto, eles são mais fracos do que os puros sapiens celestiais, porque sua natureza, como fusões, dilui seu DNA celestial sapien. Por causa disso que o Alien V é mais fraco e o Atômico X é mais forte. E também porque o Alien X, o especial Alien X Extinction é fraco também. Nano Big tem a altura de um ser humano médio, no caso a fusão do Nano Mac com o gigante. Alien W tem que é a fusão do Pior com o gigante, com o Alien X, tem repetores de dor amplificados cosmicamente. Fedorento cheira lixo queimado, que é a fusão do Chama com o Insectoide. Uma fusão entre Massa Cinzenta e Hart seria extremamente inteligente e extremamente agressiva. Uma fusão entre Espantoide e Cromático dispararia um feixe de laser prismático do seu único olho, enquanto as pessoas estavam mais apavoradas. Uma fusão entre Chama e Ameaça Aquática produziria vapor. Uma fusão entre Massa Cinzenta e Artrópodes teria tanto inteligente e aprimorada quanto Massa Cinzenta. Bem aprimora cada um de seus alienígenas com nanotecnologia. O Matrix se transforma conforme Ben fica mais velho, dando a ele mais controle e acesso a mais alienígenas. Tom Perks criou várias transformações não oficiais exclusivas do Omnitrix de Ben 10.000 muito depois do fim da série, incluindo Brian Dine, Fungi, Terrorsar, Gurge, Transmutor e Warp. Quem conheceu a descendência de friagem, no caso os filhotes lá de friagem, conforme revelado em um painel estrelado por Steven T. Dixon, o nome de quem é uma referência ao conhecido escritor de quadrinhos King Panthers. No momento não há planos para Kenny aparecer no reboot. Pelo fato de Ben 10.000 do Ben, no caso, não ter mais acesso à forma suprema, Ben Supremo deixou de seu futuro definitivo por conta das escolhas de Ben. Embora Kai frequentemente ajude os encanadores, ela não é oficialmente uma encanadora e vai em suas próprias aventuras. Muitos fãs acreditam que uma das garotas na festa de 10 anos de Kenny é na verdade Gwendolyn, a filha de Ben 10.000. No entanto, ela foi criada apenas como um incidente, de acordo com Derek G. White. Além do mais, ela faz um papel sem fala, não interagiu com nenhum dos personagens principais e não foi vista após a festa de aniversário. Além disso, a mesma garota apareceu em Ben 10.000 como uma espectadora, em um episódio cronológico definitivo 12 anos antes de Ken 10. Mas Gwendolyn e sua irmã foram nomeados em homenagem aos primos de Ben, Ken e Gwen. Gwendolyn não possuía centelha anodita. Um pop-up confirma que confirmação de Darwin McDuff revelou que Ben tem 2 filhos, Ken Tennyson e Gwendolyn Tennyson. Esse foi o motivo pelo qual ela não foi incluída no Omniverse, a equipe de criação que estudou o episódio da série original, mas não teve acesso aos pop-ups, não sabia que Ben tinha uma filha. Além disso, até mesmo Tom Perks, o artista que trabalhou em muitos dos designs de Ken 10, não sabia que Ken tinha uma filha, alegando que Ken era filho único durante a produção do episódio. A existência de sua irmã sendo retroativa a adição mais tarde. Derek J. White afirma que do tempo que esta Gwen pertence ao futuro real, atual a partir do Omniverse, né? No caso, o Derek acredita que o Ben 10.000 do Omniverse possui sim a filha dele. O motivo de Kevin 11.000 ser do mal, de acordo com Derek J. White, né, porque ele acredita que o Ben 10.000 clássico do Omniverse é a mesma pessoa, é porque ele absorveu muita matéria, o que enlouqueceu, e mais tarde ele conseguiu voltar a ser do bem, mas a Gwen do futuro ainda está de olho nele para os surtos de raiva dele. O cinto personalizado de Gwendolyn e sua homenagem aos dias como Look Girl.
acaso sortuda. Wendell ultrapassou Encantriz e Rex em força e agora pode lutar contra a Verdona em igualdade de condições. A ideia de Gwen ser presidente veio do episódio Ben 10.000 Retorna, onde Ben 10.000 diz que Gwen virou a presidente do mundo, o que foi algo que foi reutilizado no episódio Ben 10.010 em Gwen. Max do futuro perdeu seu Omnitrix na Guerra Plumbia de 2022. A medicina do futuro mantém Max parecendo mais jovem. A vida de Devlin reflete a de Kevin na série original. Por exemplo, ele conheceu Ken da mesma forma que Ben conheceu Kevin. Ken saiu depois de ficar chateado com Ben, assim como Ben saiu depois de ficar chateado com Max. Embora Devlin tenha sido abordado com a mesma oferta de Kevin para se juntar à equipe, Devlin aceitou enquanto Kevin recusou. No Omniverse, Devlin foi ligado a Zed durante os eventos de O Fim de uma Era, porque o Derek afirma que o Kenny não apareceu nesse episódio porque ele estava de castigo por causa de um surto de raiva do Kevin. Ao contrário de Kevin e Agregor, o poder osmosiano de Devlin e se transformar em Devlin 11 ao invés de absorver são de matéria ou energia, já que os poderes lá que o Kevin tinha no clássico de se transformar no Kevin 11 estavam no DNA dele e passaram para o Devlin. E o Devlin se originou de um caso de Kevin com uma mulher aleatória, não da gravidez de Gwen. E bom, essas foram as curiosidades. E como vocês puderam ver, a maioria das curiosidades vieram do Ben 10.000 do clássico e do Omniverse. Nenhuma delas vieram tipo do Ben 10.000 do reboot ou do Supremacia. Também porque o Ben 10.000 do reboot não possui muitas coisas novas, nem o Ben Supremo. Especialmente o Ben Supremo porque ele só apareceu uma vez e só teve um dele, né? Não teve tipo a Gwen dele. Então é isso, obrigado por terem assistido. E eu agradeço por se vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, valeu e fui.